Neste fim de semana em que estamos mais confinados ao nosso espaço, nada melhor do que pegar num livro. Hoje, no Ensaio Geral, temos duas sugestões de leitura para si. O primeiro livro de ficção de Paulo Moura e o primeiro livro de poemas da cantora Márcia. Mais à frente, duas sugestões para pôr na agenda, uma exposição sobre as hortas de Lisboa, onde pode também aprender a ser hortelão, e um festival de música portuguesa. Fique connosco nos próximos minutos. Escolho a poesia em cada dia que crio. Mesmo se me empatam carros, vias, vidas mundanas e todas as luzes da cidade que eu vejo e iluminam a solidão das partes. E assim escape a ilesa da secura das vigas de betão, da feiura do lixo pardo, do trânsito parado e da cor do alcatrão. Conhecemos esta voz da música, mas Márcia arrisca agora também a escrita. Este é um dos poemas do seu primeiro livro. As Estradas São para Ir é uma obra que nasceu quando a voz lhe trocou as voltas. Em 2017, um problema nas cordas vocais empurrou-a para a escrita. Voltei a escrever muitos poemas e tinha a ingenuidade de achar que os ia editar no próprio ano. Eu sou tão ansiosa, gosto de concretizar as coisas depressa, então achava que ia editar esses poemas assim rapidamente. Felizmente não os editei logo, fiquei à espera de serem um bocadinho maturados, sabes? A escrita às vezes tem de ser reescrita e relida. E depois juntei algumas canções e tive esta oportunidade, não é? Este convite para editar. E aqui, depois, durante a pandemia, já este ano, noutras circunstâncias, tive muita necessidade de escrever. Eu acho que o livro fala muito sobre isso, essa necessidade de escrever, como uma espécie de sobrevivência emocional e um escape, uma saída. A escrita como salvação é algo que Márcia diz neste livro sempre lhe aconteceu, desde os tempos das composições na escola. Formada em Belas Artes, a cantora juntou também neste livro As Estradas São para Ir, um conjunto de desenhos seus inéditos. Eu há muito tempo que não desenhava tanto, mas o facto de estar confinada naqueles meses com dois filhos pequenos em casa fez-me dar a volta à questão. Lá está, eu acho que é um livro que As Estradas São para Ir, mostra-te muitos caminhos de saída. E dei a volta à questão harmonizando com os meus filhos essa vontade de desenhar e consegui fazer estes desenhos todos, são inéditos, são novos. No livro editado pela Planeta, além de muito sobre a Márcia, o leitor vai também encontrar ferramentas para enfrentar os dias que atravessamos, diz a cantora. É um livro sobre mim, mas creio que não é só sobre mim, creio que é um livro sobre maneiras de estradas para ir, são maneiras de sair das situações. Todos nós temos momentos mais complicados e este foi um momento complicado coletivo, não é? Estes meses que ficámos ainda não terminou, e fala um bocado dessas capacidades de saída e de evasão, e o desenho para mim é muito isso também, é uma maneira de imaginar outros mundos, de estar noutros sítios, de sair. A intercalar os desenhos, os poemas e algumas letras de canções, Márcia escreveu textos em prosa. Em muitos deles faz uma referência muito pessoal ao seu pai, que sempre a incentivou à carreira artística. É capaz de ser a pessoa mais presente no livro a seguir a mim. Sim, o meu pai, como eu explico no livro, é uma figura muito, muito presente e nunca deixará de ser, apesar de já ter falecido há um ano e pouco, que motivou também, se calhar, a minha necessidade de escrita e de retomar o desenho. O meu pai dizia muitas vezes para não abandonar o desenho, para insistir em desenhar. E, de facto, ele tinha razão. Isto deu-me um prazer enorme fazer isto, compilar estes textos, juntar estes poemas, escrever outros poemas. Houve alguns poemas que foram mesmo escritos agora, e depois ter esta maneira de explicar, ter esta liberdade de escrever estas crónicas é um passo emocional para mim muito grande e pronto, espero que as pessoas se revejam um bocado nestas estradas, nestes caminhos de saída, que no fundo acho que é o que o livro mostra. As Estradas São para Ir é um livro onde há também canções de Márcia. Estão lá algumas letras a que já deu voz. Pus em itálico aqueles poemas que são canções, são certos de canções. Podem ir fazer um Spotify e encontram a música, podem ouvir, não é? E depois os poemas, estes poemas que estão escritos corpo normal, nunca serão para musicar, quer dizer, nunca digas nunca, mas eu não musico textos, eu tenho imensa dificuldade em fazer isso. Se alguém me der um texto para musicar, eu fico super aflita, não é o meu métier. O meu métier, eu escrevo logo com a melodia
E algumas melodias vêm assim, sem canção, ficam assim fechadas, como estes poemas estão aqui. A prosa, a música, os desenhos, a poesia de Márcia estão no livro As Estradas São para Ir, que já chegou às livrarias. Agora vamos abrir outro livro de outro género. É o primeiro livro de ficção de Paulo Moura. O jornalista aventurou-se noutro registro de escrita depois de mais de 10 livros publicados. Hipnose é um romance que se passa entre a tomada de posse de Bill Clinton em 1993 e o início da Guerra do Iraque em 2003. São 10 anos, período no qual Paulo Moura viveu nos Estados Unidos. Os conhecimentos que adquiriu usou-os agora nesta sua primeira incursão pela literatura. De certa forma, eu sempre soube que queria fazer isto. Quando trabalhava como jornalista, eu tive tantas experiências, conheci tantas pessoas interessantes, havia tantas situações únicas, que eu sempre pensava que um dia tenho que transformar isto em ficção, porque há coisas que no jornalismo não consegues contar, ou pelo menos há certas reflexões que não se conseguem fazer a respeito das coisas, e que na ficção tens outra liberdade e consegues fazer isso. Ainda que possa ser uma ficção muito ligada à realidade, como é o caso deste livro, é muito colado, ou seja, personagens são muito baseadas em personagens reais, e os países, as situações, os lugares, toda essa primeira parte do livro que é passada nos Estados Unidos, em Washington, em 93, é o período em que eu vivi lá, eu vivi como correspondente do público e, portanto, tem essa base da realidade. Mas permite, de facto, outra reflexão sobre a realidade, refletir, era isso que eu pretendia. Paulo Moura confessa ao Ensaio Geral que não foi fácil libertar-se das amarras do rigor jornalístico para ficcionar. Custou-me um bocado, sabes, que houve alguns obstáculos que me custaram um bocado a ultrapassar, principalmente, algo que eu não estava à espera, é o sentimento de culpa por estar a escrever coisas que não são verdade, não é? Isso para um jornalista, depois de muitos anos a trabalhar, a escrever sobre a realidade e até a escrever sobre uma forma às vezes mais subjetiva, sobre realidades mais subjetivas, não apenas sobre os factos, a pessoa habitua-se a ter uma preocupação permanente com a confirmação, o rigor de todos os factos, etc. Quando de repente temos a liberdade total de inventar factos, isso a mim, no princípio da escrita, criou um certo sentimento de culpa por estar a dizer mentiras, por estar a mentir. Em Hipnose cruzam-se vários personagens, desde logo um jornalista mexicano que quer salvar o mundo ou uma jovem estudante americana que quer conhecer Saddam Hussein. A ação passa-se numa década que o escritor considera decisiva. A ação do livro decorre nesses 10 anos, entre 1993, é o primeiro mandato de Bill Clinton, e 2003, quando começa a Guerra do Iraque, e passa-se nos Estados Unidos e depois mais tarde então no Oriente, na Turquia e no Iraque. Sinto que essa década é decisiva, é muito importante na formação daquilo que é o mundo de hoje, o que são os problemas de hoje, todas estas questões que agora surgem, designadamente em relação à manipulação e às redes sociais e todas estas novas questões que agora estão a ser levantadas, que é um pouco a consequência da evolução da internet, das tecnologias, mas também da globalização. Isso é algo que surge nessa altura. É também um período de grande otimismo em relação ao futuro. A Guerra Fria tinha terminado e pensava-se que ia ser um período de paz e prosperidade no mundo. E essa década é o que vai desde esse otimismo inicial até à Guerra do Iraque, que é uma espécie de início do inferno contemporâneo, não é? Começam todos os problemas que hoje temos, acabam por ter aí uma espécie de início simbólico na Guerra do Iraque. E, portanto, essa década eu acho que é muito importante para percebermos o que se está a passar hoje e o que pode ainda vir. Pelo meio na história há um hipnotizador e uma entrevista que provocou uma guerra. Enredo de Hipnose, o novo livro de Paulo Moura. Vemo-las à beira da autoestrada ou das vias rápidas, nas varandas dos prédios no meio da cidade. As hortas estão na moda e há uma exposição em Lisboa que conta a sua história e ajuda-o a fazer a sua própria horta em casa. Se quer entrar nessa aventura de ser hortelão, poderá visitar de terça a domingo, das 10 às 18, a exposição Hortas de Lisboa, da Idade Média ao século XXI, patente no pavilhão preto do Palácio Pimenta. É uma mostra que revela não só a evolução das hortas da cidade
de Lisboa, mas também as histórias de quem as planta. A comissária Daniela Araújo explicou em ensaio geral que recolheram vários testemunhos de hortelãos. Há uma dimensão que é constante em todos os testemunhos que nós recolhemos, é o facto da horta ser um espaço prazeroso, terapêutico, no qual as pessoas estão perdidas nos seus pensamentos, onde observam os ritmos da natureza, contactam com outros hortelãos e muitas vezes isso é importante para as pessoas. E é um espaço de produção hortícola, tem a sua importância no orçamento das famílias, mas é também um espaço onde as pessoas plantam produtos que são fundamentais para a sua saúde. Ervas medicinais, erva cidreira, alfazema, hortelã. Na exposição encontra também como era o passado agrícola da cidade de Lisboa e como os cursos de água também tinham importância fundamental nas zonas de cultivo desde a Idade Média. Portanto, esta exposição tem um intervalo temporal entre a Idade Média e a contemporaneidade, entre o século XXI. Nós baseámos também nas pesquisas feitas por alguns historiadores, que alguns deles são consultores desta exposição, e quando de facto nós pensamos nas hortas da época medieval, para além das hortas de proximidade que existiam nos quintais das casas, existiam vastas áreas associadas a cursos de água. A Ribeira de Valverde corresponde basicamente à Avenida da Liberdade, à atual Avenida da Liberdade, e a Ribeira de Arroios, que corresponde à Avenida de Almirante Reis, que eram zonas onde estavam implantados sistemas intensivos de irrigação e onde se produziam os alimentos que alimentavam os habitantes da cidade. Um dos papéis que é destacado nesta exposição é o dos conventos na zona de Lisboa, onde havia hortas pensadas para fins medicinais. Eram territórios que foram disputados pelas ordens monásticas, que a partir da Reconquista foram determinantes também para a fixação das populações e a administração do território. E nesse sentido também destacamos a importância das cercas conventuais, das hortas que existiam nos conventos e que abasteciam as comunidades monásticas, e também, no caso de um destaque que damos na exposição, o Mosteiro de São Bento, pertencente à ordem beneditina, e para esta ordem a assistência aos enfermos era determinante, e a existência de jardins onde se plantavam espécies medicinais que ajudavam a criar, digamos assim, os recursos para cuidar não apenas da comunidade monástica, mas também da população. Tal como antes, também agora, aquilo que se planta na cidade é muito diverso, explica a comissária Daniela Araújo. Há uma enorme diversidade naquilo que se planta nas hortas da cidade de Lisboa, e essa diversidade é também um reflexo da própria diversidade da população que habita esta cidade. A par de espécies mais tradicionais, do ponto de vista de um português, couves, os nabos, as cenouras, as batatas, há uma diversidade de produtos que as pessoas que vão chegando a esta cidade e que trazem das suas terras de origem, vão plantando nas suas hortas batata doce, inhame, diversas variedades de piripiri, cana-de-açúcar, e que torna a paisagem da cidade de Lisboa também mais diversa. O património vegetal é extraordinário. E quem nos fala esta noite desta exposição sobre as hortas de Lisboa é o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins. A exposição Hortas de Lisboa insere-se na iniciativa Capital Verde Europeia e é uma interessante mostra de uma tradição que deve ser retomada, como defende Gonçalo Ribeiro Teles. A história de Lisboa, sobretudo no período moçárabe e na Reconquista cristã, relaciona-se com a necessidade de fazer face a períodos de fome, de carência, de instabilidade, de epidemias, através da subsistência perto de casa. Na peça de Gil Vicente, O Velho da Horta, vemos a moça que vem buscar verdura, o velho apaixonado que faz arremedos de poesia palaciana e a jovem que zombeteia. A gastronomia do cozido à portuguesa e do caldo verde está presente nas hortas e nos 6 núcleos da mostra, bem como a salsa e o alecrim. As hortas de uma cidade, horticultores de 800, uma Lisboa de muitas hortas, ferramentas de uma horta na cidade, a minha horta, o meu mundo e o dom e o devir das sementes. As hortas eram lugares de lazer na cidade e na região saloia. Aí até se cantava o fado. Os almocreves faziam trocas entre hortas e, melhor que tudo,
Garrett chamou alfacinhas aos lisboetas pelo seu amor às hortas. A Luz de Pequim, de Francisco José Viegas, é o prémio Fernando Namora de 2020. Romance de índole policial, revela as qualidades do seu autor de imaginação, de criatividade e, sobretudo, de procura da compreensão do género humano. Há um crime, com uma solução quase natural, mas o que encontramos é o inspetor Jaime Ramos, em fim de carreira, interrogando-se sobre si mesmo e em busca de um personagem desaparecido que o leva pelas ruas do Porto, ao Minho, ao Douro e finalmente a Pequim. Em suma, um justíssimo prémio. Vítor Aguiar e Silva acaba de ser consagrado como Prémio Camões 2020. Para alguns é um nome inesperado. No entanto, longe disso, trata-se de um reconhecimento de alguém que tem estudado com grande saber e inteligência a língua portuguesa e as literaturas das nossas culturas. De Camões a Vieira ou a Fernando Pessoa, de Eça de Queiroz a Machado de Assis, de João de Barros a António Cândido e Celso Cunha. Há assim nele uma ligação fecunda de uma língua que une culturas. A minha mulher não é minha, é da cabeça dela. Mesmo achando que sim, não precisa de mim. Isso é o que me agrada nela. Tem saudades de ir a um concerto? Saiba que a Produtores Associados, uma empresa que agencia vários artistas, preparou um festival que vai ocupar nos próximos meses o Teatro Maria Matos em Lisboa. De 4 de novembro a 21 de dezembro vai poder ouvir artistas como Lena D'Água, Manel Cruz, Caixo Dré Funk Connection com Paulo de Carvalho, A Garota Não ou Luta Livre, o novo projeto musical de Luís Varatojo. Luís Pardelha, da organização, explica que estes concertos são também uma mensagem de apoio aos artistas. Em primeiro lugar, obviamente, dar aqui um pouco um sinal positivo nesta fase tão complicada e, por outro lado, apresentar ou dar a conhecer de uma forma um bocadinho mais inusitada artistas que representamos. Inusitada no sentido em que juntámos quase como se fosse um festival. Aliás, nós chamámos-lhe um bocado narcisisticamente Produtores Associados no Maria Matos porque, de facto, somos nós. Estes artistas também são a nossa cara, nós damos a cara por eles também. Estamos juntos neste momento complicado. É em português que se faz este primeiro ciclo. Haverá depois um segundo momento no próximo ano que já se prepara nos Produtores Associados. Falamos com todos os artistas que fazem parte deste ciclo e outros que também representamos e que já estarão alinhados ou estão a ser pensados já para o próximo ciclo que anunciaremos muito em breve, já em 2021, e dar o passo em frente e mostrar que, mais do que medo, nós estamos confiantes, achamos que a cultura faz parte da nossa vida e que, apesar da situação em que estamos, é seguro ir a espetáculos, é seguro ver concertos e darmos aqui esse sinal positivo de, mais do que estar vivos, estamos vivos e a apontar para o futuro. O primeiro concerto é já na próxima quarta-feira, no Maria Matos, com Manel Cruz, vocalista dos Ornatos Violeta. É com ele que hoje fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais que nos ajudam a enfrentar estes dias de pandemia que vivemos. Até lá, seja responsável e cuide de si. Boa noite e bom fim de semana.